Então, como o Paulo falou, eu não duvido que eles tentam matar o Trump, entendeu? E a pergunta é, como é que você acha? Ele aceitou fazer 2 debates com o Trump, porque aceitou fazer o debate, porque ele precisa passar uma imagem de virilidade. Inclusive tentou fazer um anúncio desafiando o Trump, mostrando virilidade, mas foi muito mal no anúncio, né? Mas a justiça seja feita, e eu falo isso sempre, a gente conversou aqui, conversou na época do Conexão América, conversou e conversa agora. Eu acho que o Biden, pelo menos em um dos 2 debates que ele fez com o Trump em 2020, eu acho que ele se saiu muito melhor do que o Trump. Um dos 2, acho que foi no primeiro dos debates. E aí a gente fica com a pergunta, se o cara tá tão senil assim, é bom que você fala aí da condição de médico, se o cara tá tão senil assim, ao ponto de que não consegue ler um teleprompter direito, não consegue entregar uma medalha, fica perdidinho, como é que esse cara vai debater com Donald Trump, que eu e você já vimos juntos, inclusive, e recentemente, várias vezes o cara falar 1h30 de improviso e bem pra cacete, e tá voando, a gente teve ali frente a frente, eu encontrei pessoalmente, conversei com o Trump há cerca de 2 meses, ele tá a mesma coisa, ele tá igual, tá com a mesma energia. Como é que esse cara vai debater com o Biden? Ou melhor, como é que o Biden vai debater com esse cara? Eu vi, eu tava vendo um daqueles Young Turks, aquele Cenk, que é um cara radical de esquerda, Sim. E ele tava falando que o Trump parece um cara, vil. O outro que falou foi o Bill Maher. Tava falando, cara, ele dá a impressão de que é novo. Ele tem quase a idade do Biden, mas o Biden tá caquético e ele tá novo, né? Eu acho que essa estratégia do debate é só uma opinião. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas eu acho que os democratas estão numa situação, vendo as pesquisas, que eles meio que foram forçados a tentar fazer isso, né? E aí, se for para o velhinho babar na gravata e desmaiar no palco, que seja agora, entendeu? Então, acho que eles vão meio que eles quiseram fazer um debate agora, cedo, para testar as águas, entendeu? E eles não têm muita opção, porque não vai dar para botar dentro do basement de novo, não vai dar para botar no porão dessa vez, como eles fizeram da vez passada. Isso que você está falando é importante, e é um ponto que eu não tinha nem pensado nisso. Bom, para as pessoas entenderem, o que ele está falando de botar o Biden no porão, é porque na eleição de 2020 tinha a desculpa da Covid, o Biden não fazia entrevistas com ninguém, todas as perguntas eram coordenadas, ele não tinha compromissos públicos de campanha praticamente, ele passou o tempo inteiro dentro do porão da casa dele, onde foi montado um estúdio e um comitê de campanha, e ele ficava lá sentado lendo num teleprompter as coisas que falavam para ele. Isso que você está falando desse ano é que esse ano não tem essa desculpa, ele não tem um motivo para ele ficar trancado no porão, então ele vai ter que ir à rua, vai ter que... E ele está atrás. E ele está atrás, além disso, ele está atrás. Na eleição passada, ele queria que as coisas continuassem do mesmo jeito, status quo, para ele tá bom. Dessa vez, não. Dessa vez, status quo é Trump. Jogou na retranca. Exato, agora ele tem que virar o jogo. Agora ele tem que virar o jogo. E você acha que os democratas colocaram ele, então, aceitaram esse debate, porque se ele for mal, dá tempo de trocar o candidato, é isso? Na convenção, que é em agosto, né? Tá chegando, eu não sei exatamente quando mas ainda tem um tempo. Eu vou pesquisar aqui, porque os debates vão ser em julho. Isso. E a convenção em agosto. A convenção é um tempo depois, mas dá tempo de trocar ainda. Dá tempo de trocar. Interessante essa tese. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. No final das contas, as pessoas estão olhando isso e estão falando assim, olha,
Tá bom, tudo isso que vocês estão falando é muito interessante. Mas, pô, e a gente tem essa discussão o tempo inteiro e vale a pena trazer isso aqui para o programa. Cara, se os democratas não são malucos e eles não abririam mão da presidência, pior ainda, para o Donald Trump de jeito nenhum. Eu brinco que é mais fácil um democrata explodir uma bomba atômica em Nova York do que ele aceitar o Trump como presidente. E eles estão vendo tudo isso que está acontecendo e o Biden está aí ganhando todas as primárias e só não vai ser candidato a presidente se ele não quiser. Então, das duas, uma, né? Ou os democratas acham que conseguem reverter a eleição com todos os instrumentos que eles têm na mão deles, como, por exemplo, a mídia, a Hollywood, o mercado financeiro, toda a indústria do entretenimento, toda a indústria das big tech, exceto que um fator importante, né? Eles tinham todas as redes sociais em 2020 e agora eles não têm mais o Twitter, que se tornou uma rede muito mais influente, agora com vídeo, inclusive. Paulo Figueiredo Show está passando agora ao vivo para as pessoas no Twitter, né? Pelo menos para as pessoas que usam VPN, porque o meu Twitter ainda continua bloqueado no Brasil. Em breve eu vou fazer até um Twitter novo para irritar o Xandão lá no Brasil. Você tem todo o mercado financeiro em favor deles, você tem toda a academia, né, a parte de universidades, etc. Você tem todo o sistema judiciário, todo o aparato burocrático, etc, etc. Então os caras pensam assim, olha, na hora que a gente botar essa máquina toda para trabalhar, essa máquina vai virar o jogo. Há a possibilidade do argumento, e eu joguei isso no nosso grupo outro dia, e eu aposto nisso, seria um prognóstico que eu faria, que a gente vai ver as pesquisas gradualmente mudarem em direção a favorecerem o Biden. Porque eu não acredito na maioria dos institutos de pesquisa, tem uns que eu acredito mais do que outros, mas eu não acredito na maioria dos institutos de pesquisa. Acho que as pessoas se baseiam muito por isso que a gente estava se baseando, que é a média dos institutos, e os institutos pró-Biden vão começar a trabalhar pro-Biden. Mas por que não estão fazendo isso nesse momento? Porque eu acho que existe uma ação conjunta, tanto da mídia quanto dos institutos de pesquisa, para tentar substituir o Biden por um candidato mais competitivo e, acima de tudo, mais radical de esquerda. Então, no momento em que as pessoas verem, olha, esse vai ser o candidato, vai ser o Biden mesmo, tanto a mídia vai parar de criticar o Biden, e a mídia tem criticado, tem humoristas até fazendo piada com o Biden, coisa que nunca aconteceu, como os institutos vão começar a fazer direção para o Biden. Então, essa é uma possibilidade. Eles confiam tanto na máquina deles que eles vão, que pode ser o Biden, porque eles têm todos os instrumentos na mão. A outra possibilidade é a possibilidade de eles controlam o sistema eleitoral. Então, né, a frase do Stalin, não importa quem tem mais votos, importa quem conta os votos. Né? Como é que você vê esse tipo de coisa, Marcelo? Você está com... Eu vou te dar outro caso. Tá? Eu conversei com um cara, a gente vai sair na semana que vem agora, acho que na segunda ou na terça-feira, o meu vídeo gravado na PragerU, né? O vídeo onde eu digo como o Alexandre de Moraes trouxe o Lula de volta para o poder. E a gente estava naturalmente falando sobre, lá no estúdio, na gravação, o cara que foi fundador da PragerU com o Dennis Prager, e esse cara fez todos os vídeos da PragerU, que a gente assistiu até hoje. Ele fez todos, ele senta lá pessoalmente com um por um, ele que ajuda a escrever o roteiro, ele é muito legal, Alan é o nome dele. E eu sentei com ele e falei assim, pô, Alan, é um privilégio muito grande aqui conversar com você e tal, porque pô, você conversou com os melhores caras do mundo, em quase todas as áreas. E você pô, é um cara tão visionário que você fundou a PragerU, que é um enorme sucesso com o Dennis Prager. Me diz o que você acha? E ele falou assim, Paulo, eu acho que eles não vão deixar o Trump ganhar de jeito nenhum. E por isso é que eu acho que o Biden vai levar. Como é que é a tua visão a respeito disso, cara? O que você acha? Que é um, é o outro, são os dois? O que você acha? É interessante porque a gente, no nosso grupo de patronos lá, sempre tem essa discussão.
Eu queria falar para as pessoas para dar o dedo, sentar o dedo no like aí. Você não falou ainda. Tem muito menos like do que gente assistindo. Então, para as pessoas. Tem que senta o dedo no like para as pessoas entenderem o que está acontecendo nos Estados Unidos. É muito importante, porque isso se reflete no que vai acontecer no Brasil. A gente ter a Casa Branca, o presidente favorável à liberdade de expressão, é um excelente, fundamental aliado para a gente aqui. Então, eu diria, eu iria além, tá? Se o Trump fosse o presidente nesse momento, tem certos agentes públicos brasileiros que já não teriam mais visto para os Estados Unidos. Eu garanto a você que eu me custar um telefonema para retirar o visto de determinados agentes públicos brasileiros, que com certeza estariam falando bem mais mansinho. E de repente essa hora vai chegar. Muita gente já fica assim, o programa de hoje a gente não está com a audiência tão grande quanto a gente costuma ter, isso é normal. A gente mas eu prefiro falar com menos gente, uma audiência qualificada, que está interessada em saber sobre os Estados Unidos, do que o meu programa tradicional, onde eu falo de assuntos mais populares, etc, etc. Então, é muito importante que a gente esteja fazendo esse Conexão América especial. Assim, então, senta o dedo no like, assina o Patrono Gold, se você puder, assina, porque você vai lá no grupo com a gente, e as conversas são excelentes sobre política americana. Então, a gente discutindo... E brasileira, né? E filosofia política. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas até casamento aberto estava tendo discussão aqui. A parte que a gente está conversando aqui hoje tem bastante lá também. Então, entra lá no Patrono Gold, que é sensacional. Então, existem as pessoas que entendem bastante política americana, que a teoria que a gente ouve é que eles já sabem que eles perderam, vão deixar isso aí, vamos tentar ganhar... Os democratas estão pensando assim, vamos tentar ganhar o Senado, manter a casa, porque o presidente já perdeu mesmo, então deixa para lá. E o que eu digo é o seguinte, o Partido Democrata não é a gente. Eles são radicais de esquerda. Os caras que estão hoje comandando o Partido Democrata não é o Biden. O Biden não manda nada. O Biden é um fantoche. Eles são radicais de esquerda que eles não podem sequer conceber a ideia de um Trump voltar para a Casa Branca. Isso para eles é inaceitável. Então é engraçado que eu sou o pessimista do grupo, né? E a gente... quando começa a vir essas pesquisas com o Trump com 10 pontos na frente, 12 pontos na frente, eu sempre falo, estou ficando preocupado, porque qual é a minha preocupação? Né? As pessoas perguntam, está preocupado por quê? Estão ganhando, pô. A minha preocupação é que os democratas, se tiver ali pertinho, e eles estão achando que eles vão ganhar, eles vão se comportar de uma forma. Se os democratas acham que vão perder e que o jogo do jeito que está não tem jeito, eles vão aloprar. Eles não vão deixar, eles vão fazer alguma coisa. E o democrata hoje, ele é um radical de esquerda, ele é um marxista. Ele tem uma mentalidade marxista. Na mentalidade marxista, o jogo que é jogado hoje, não é uma coisa que ele respeita, que ele gosta, que ele quer. Então, para ele destruir o sistema, é melhor. Né? O conservador não. O conservador, tem a coisa está estranha, a eleição foi meio esquisita, mas deixa para lá, para a gente não afetar o sistema, para não desacreditar o sistema. O conservador está sempre querendo manter as coisas do jeito que estão, né? E o democrata radical não. Para ele pode implodir o sistema. Então, como o Paulo falou, eu não duvido que eles tentam matar o Trump, entendeu? Eles ainda têm a vantagem no Senado, eles têm a presidência. Eu acho que eles podem aloprar. Eu acho que eles podem chegar no FBI. Eu não sei. Eu não consigo nem imaginar o que os caras possam fazer, entendeu?